Queridos amigos, é uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite, com o objetivo de refletirmos um pouco sobre esta data, esta comemoração. Nessa época do ano, o mundo cristão comemora a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, o Domingo da Ressurreição, a Páscoa. E muitas vezes, nesses períodos, nesses momentos, a nossa mente fica mais voltada para refletirmos no sacrifício de Jesus Cristo. Ellen White, sabiamente, escreveu: seria bom que nós refletíssemos diariamente, pelo menos 1 hora, na vida de Jesus Cristo, especialmente nas cenas finais, as cenas do sofrimento, sua crucifixão, sua morte e sua ressurreição. O que significa a Páscoa para você? O que significa esse período tão importante onde muitas vezes as famílias se reúnem? Antigamente as pessoas que vinham de uma origem católica, Sexta-feira Santa, comiam peixe, não comiam carne. Aí já no domingo já vinha aquele churrasquinho, hábitos que tinham como um dos objetivos reunir a família, das pessoas estarem juntas, festejarem, e é verdade que muitas vezes esquecia-se do propósito principal dessas comemorações. Por outro lado, as crianças sempre esperavam a Páscoa para ganhar algum chocolate, algum ovo. E não era diferente comigo na minha infância também. Eu sei que há uma preocupação muito grande do mundo cristão atual, que está voltado para a Bíblia e seus princípios, e às vezes falarem muito que nós não podemos ficar tolerando a figura do coelhinho, que nada tem a ver com a Páscoa, né? Uma tradição colocada aí a partir da Idade Média, e nem ovos, né? Mas que o verdadeiro motivo da Páscoa é Jesus Cristo, o seu sacrifício. De qualquer maneira, nessa época em que vivemos, mais do que nunca, nós devemos olhar para Jesus como nosso Salvador, como aquele que deu a sua vida por nós. É interessante que a Bíblia, no livro de São João, no capítulo 3, logo depois da conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos, no verso 16, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto você sabe de cor e salteado. Desde a sua infância, você utilizava esse texto para recitar na escola sabatina, nos cultos familiares, e com certeza esse texto tem um significado muito especial para você. Agora veja que a Páscoa, o maior motivo que está por trás de sua comemoração é o amor. Sobre a Páscoa no Antigo Testamento você já conhece, né? Os cordeiros eram sacrificados, apontando para Jesus Cristo como o sacrifício perfeito. Quando Jesus estabeleceu a substituição da cerimônia da Páscoa, que foi a cerimônia da Santa Ceia, ele comemorou a Páscoa com os discípulos através dos símbolos do pão e do vinho e do lava-pés, e depois o mundo cristão estabeleceu as práticas da comemoração da Páscoa justamente da forma como você conhece. O que é que está certo e o que está errado? Eu quero colocar algumas considerações para você. Quando eu era bem mais criança do que hoje, se tinha uma data que eu esperava na minha casa, era a Páscoa. Haviam 2 momentos do ano que nós ganhávamos chocolates: Páscoa e Natal. A nossa casa, por uma questão de recursos e por uma questão de saúde, meus pais não nos davam doces, chocolates costumeiramente. Essas coisas elas eram apenas para o período da Páscoa e para o período do Natal. E a gente ficava muito feliz por isso. Mas como criança, a gente não tinha aquela noção do que realmente significava esse período, essa comemoração. Mas nós tínhamos uma prática na nossa casa que eu gostava muito.
todos os domingos, mamãe nos acordava e dizia: vão procurar a sua cesta de Páscoa. E nós saíamos para procurar entre os arbustos, entre o mato, entre as árvores, entre o capim, aonde estaria a cestinha de cada um. Cuidadosamente, a mamãe preparava uma cestinha para mim, uma cestinha para o meu irmão Dolci, o irmão mais velho. Mas veja, eu não fazia ideia do que significava tudo aquilo e o que havia por trás de todo aquele hábito e daquela situação. Uma noite, era de sábado para o domingo, nós estávamos dormindo tranquilamente e lá por algumas horas da madrugada eu tive um desejo muito intenso de ir ao banheiro para esvaziar a minha bexiga. E quando eu saí do meu quarto e fui em direção ao banheiro, eu percebi que tinha luz na cozinha e uma parte um pouco mais interna. Eu vi que houve um movimento, era minha mãe tentando se esconder, mas ela acabou não conseguindo se esconder. Eu acabei flagrando a minha mãe de madrugada, de sábado para domingo, decorando caixas velhas de sapato com papéis coloridos, decorando ovos de galinha. Minha mãe pegava o ovo de galinha, ela quebrava a pontinha, fazia um buraco na pontinha, utilizava seu produto interno para alguma receita, e aquela casca de ovo ela guardava, secava, e quando chegava na véspera da Páscoa, ela pegava papel crepom colorido, embebia no limão, encostava nas cascas de ovo, de maneira que a tinta daquele papel impregnava a casca do ovo. Dentro daquela casca de ovo, ela colocava amendoim com açúcar queimado. E ela fechava aquela casca de ovo com muito cuidado com papel crepom colorido, colava. Então nós tínhamos amendoim açucarado, embalado em casca de ovo natural. Ela colocava isso nessas cestas, comprava algum chocolate, pouca coisa, e junto com esses ovos, ela colocava naquelas caixas muito bonitas e ela escondia nos fundos da casa em algum lugar. O que é que estava por trás de toda essa atitude da minha mãe? Amor. Ela tinha muito amor. Era uma pessoa que trabalhava o dia todo num pequeno comércio de material dentário na cidade de Ossaba. Ela tinha que a responsabilidade de educar os filhos. Ela tinha pouco tempo, mas ela não desperdiçava a oportunidade de mostrar amor aos seus filhos, que eram crianças em fase de formação, em fase de crescimento. Por mais que naquela época da vida nós não tínhamos toda a noção, todo o conceito do que era a morte, o sacrifício de Jesus, mas nós aprendemos um conceito. Nossa mãe nos amava muito, e ela fazia tudo o possível para trazer momentos de alegria para os seus filhos. Algumas vezes recebemos a visita da minha tia Margot Zukowski, que ainda mora em Blumenau até hoje. E nossa tia Margot, todas as vezes que ela vinha nos visitar, ela trazia uma barra de chocolate. O que isso significava para nós? Amor. O que eu sentia como criança? Eu sentia que eu era importante. Eu sentia que eu tinha valor. Eu sentia que alguém estava disposto a fazer algum sacrifício, estava disposto a se lembrar de mim e me dar algum significado para eu ter algum momento de alegria. Essas atitudes da minha mãe, da minha tia, formaram dentro de mim um conceito de que o amor é doar-se, é fazer um sacrifício, é fazer alguma coisa em favor das pessoas. E naturalmente, quando eu fui estudar de forma mais aprofundada, o que significa o sacrifício de Jesus Cristo, foi muito mais fácil para mim entender o amor de Jesus Cristo. Por mais que nós tentemos falar, vamos focar a Páscoa nos símbolos reais da Páscoa, a morte de Jesus, sua ressurreição. Não está errado em você fazer algum diferencial para as suas crianças, para os seus filhos, alguma coisa que eles gostem, para que eles se lembrem dessa data, para que eles percebam que você dedicou um tempo da sua existência
para proporcionar para eles algum momento de alegria. O que você tem feito pelos seus filhos? Como você tem ensinado religião para eles? E, infelizmente, muitas vezes, na boa intenção, nós ensinamos religião para os nossos filhos como as obrigações religiosas. Culto familiar, obrigatório, todo dia. Eu fazia isso com os meus filhos. Antes de ir para o trabalho, eu ia para o trabalho antes das 7 horas da manhã. Eu tirava meus filhos da cama, junto com a minha esposa, fazíamos o culto. E eles ali, crianças, sonolentos, participavam do culto. Isso, de uma certa forma, eu queria colocar neles a importância do culto familiar. Mas era um sacrifício para eles. Todo esse sacrifício para eles, se não estivesse uma mistura de amor, em outros momentos que a gente os levava para passear, para brincar, para estar em meio à natureza, não teria um valor. Às vezes as nossas imposições religiosas são: vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos cumprir nossas tarefas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí no sábado à tarde sua criança vem até o seu quarto, você está dormindo, fala assim: mãe, posso jogar bola com meus amigos? Não, hoje é sábado. Mas o que você fez pelo seu filho no sábado? A minha mãe, todos os sábados à tarde, ela reunia os filhos e mais as crianças da igreja, levava para algum bairro da cidade para entregar um folheto missionário e depois nos levava para passear em meio à natureza. Então o sábado tinha um grande significado para nós. Para nós a religião era algo agradável, era algo feliz, era algo alegre. E muitas vezes pais hoje têm negligenciado as oportunidades de ensinar aos seus filhos as boas coisas da verdadeira religião, seguir a Bíblia, a palavra de Deus e os princípios que nós ensinamos. E o que você está fazendo? Nós estamos no final de semana da Páscoa. Muitas comemorações, muito evangelismo, distribuição de material evangelístico. Na semana passada foi entregue o livro Grande Conflito, no Impacto Esperança. Milhares de pessoas receberam essa literatura. Estamos cumprindo com o nosso papel. Estamos fazendo a nossa parte. Mas como nós estamos ensinando aos nossos filhos sobre o que é o amor? Quão desprendido você é em tirar tempo do seu tempo tão precioso para dedicar aos seus filhos e à sua família, ao seu cônjuge? No dia de hoje, eu quero deixar para você esse grande desafio. Comemore de alguma forma, torne significativa essa data. Faça com que esses dias sejam sempre lembrados com carinho pelos seus filhos. E quando eles perceberem que você dedica tempo, dedica parte dos seus recursos para tornar eles essa data mais feliz, será muito mais fácil para eles entenderem e compreenderem o sacrifício de Jesus Cristo. O que foi que teria acontecido hoje, na sexta-feira, se voltarmos lá quase 2000 anos atrás? Naquela sexta-feira, Jesus Cristo carregou uma cruz que não era dele. Aquela cruz não fora feita para Jesus. Aquela cruz fora feita para um criminoso, provavelmente para Barrabás. E naquela situação de Pilatos diante do povo, um homem que não tinha coragem de tomar a decisão certa, Jesus foi condenado. Barrabás foi liberado. Jesus foi torturado, a tortura que não era dele. Era de um criminoso, era de quem errou, era de quem pecou. Jesus sofreu o que nós deveríamos sofrer, porque o salário do pecado é a morte. A consequência do nosso pecado é a nossa morte. Mas Jesus decide deixar o trono celestial, vir a essa terra, sofrer a talvez mais humilhante das mortes, a morte de cruz. Uma tortura terrível. Por quê? Por amor a nós. Uma coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça, o sangue escorria pela face. E mesmo diante de todo aquele sofrimento, Jesus simplesmente olhou para os seus inimigos e disse ao seu pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Essa foi a demonstração máxima do amor de Jesus Cristo, que aconteceu naquela sexta-feira, uma sexta-feira de tristeza, de nuvens negras, uma sexta-feira que também marcou a história, porque ali foi o ato final do amor de Deus por nós, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar, para que eu e você tivéssemos a salvação. Nunca vamos nos esquecer disso. E vamos agir de tal forma em nossa família, para que os nossos filhos, ao ouvirem do amor de Deus por nós,
eles possam entender porque eles também receberam o seu amor, a sua atenção e a sua dedicação. Que Deus te abençoe e tenham todos uma excelente Semana Santa e uma feliz Páscoa.